pessoal, resolver essa questão aqui, esse desafio aqui, né, que viralizou na internet por ser professor de matemática, vários amigos, né, vários alunos aí me passando essa questão aí, falando que é só para gênio, né, e aí eu vou explicar a resolução de um modo bem didático para vocês, tentar ser o mais claro possível. Cada quadradinho desse aqui vai ter um dígito, né? Por exemplo, poderia ser 5, talvez 3, 5 mais 3, 8. Poderia aqui ser, por exemplo, 3 e 3, né? 3, 3, 6. Porém, você percebe que há uma operação também na vertical. E aí não dá certo, né? 5 e 3, 8, aqui está 13. 3, 3, 6 e aqui está 8. Então, existem umas operações na horizontal, esse mais esse é esse, e operação na vertical, esse menos esse é esse mais esse é esse mais esse é esse. Ok? Eu não sei quais são os resultados, então eu sugiro, eu chamo por exemplo de A, aqui de B, aqui de X e aqui de Y. Eu escolhi esses resultados, essas incógnitas. Então, eu tenho como equações A mais B é 8. Então, eu escrevo aqui A mais B igual a 8. Tudo bem? A outra equação, X e Y e um sinal de menos. Então, eu tenho X menos Y igual a 6. Então, essas são as operações que estão de forma horizontal, né? Ok? Assim, beleza? As operações da vertical tem o A e X somado, dá 13. A mais X igual a 13. Assim como eu tenho B e Y somado. B mais Y, isso tudo dá igual a 8. Então, essas duas aqui estão na vertical. Beleza? Que são operações assim. E aí agora é ter uma lista de trabalhar essas equações. Eu vou tentar explicar, né, uma forma bem dinâmica aí. Quando a gente observa a primeira e a segunda, a gente vê 4 incógnitas distintas. Então não vou fazer muita coisa. Agora olha que interessante. Quando eu chego na terceira, eu verifico A mais X. A soma de A com X dá 13. Então, o que eu vou fazer? No lugar desse A e X, eu vou colocar 13. Mas, para isso, eu vou pegar essas duas equações e vou somar. Ué, Humberto, como é que funciona essa soma de equações? Vou explicar para vocês agora. Eu vou somar essas duas equações. Como funciona? Eu somo o que está antes da igualdade e depois eu somo o que está depois. Ou seja, o que eu tenho antes da igualdade em cima? A mais B. Então, eu escrevo A mais B. O que eu tenho antes da igualdade na segunda equação? Eu tenho x e menos y. Eu tenho x e eu tenho menos y. Então, eu estou reescrevendo tudo o que está antes da igualdade e eu vou reescrever o que está depois da igualdade, com o sinal de mais, que eu estou fazendo basicamente isso, somando as duas que estavam na horizontal. Por que eu estou fazendo isso? Porque o A que está aqui e o x que está aqui, os dois somados geram o resultado 13. Está escrito aqui, A mais x é 13. Ué, mas vai sobrar alguma coisa, Humberto? Vai sobrar um B aqui, positivo. Vai sobrar um y aqui, negativo. Tudo bem? Isso tudo é igual a 8 mais 6, 14. Não é isso, gente? Então, eu termino da seguinte forma. 14, o 13 que estava positivo aqui joga para lá negativo. Fica B menos Y igual a 1. Né? Continuo sem achar nada, né? Teoricamente. Mas agora, para finalizar, eu olho com mais atenção a última equação que eu não olhei ainda. E quando a gente observa ela, a gente observa que ela está exatamente aqui. Ó. Ela tem as mesmas incógnitas, só que agora somando, ou seja, a soma de dois camaradas dá 8 e a diferença desses mesmos caras tem que dar 1. É o que a gente chama de sistema. Como é que eu vou resolver? Da mesma maneira, galera, vocês estão percebendo um y negativo e um y positivo? Então, eu vou somar as equações
E aí vocês vão ver o que vai acontecer. B menos y está antes da igualdade. B mais y está depois da igualdade. Depois da igualdade... Mentira. B menos y está antes e B mais y está antes. Tudo de antes, antes. Tudo de depois, depois. O que são depois? 1 e o 8. 1 mais 8 dá quanto? 9. Olha que legal. Vai aparecer um menos y com mais y. Vai cortar, vai dar 0. Vai aparecer 2b's. B com B, 2b. Logo, o B é 9 dividido por 2. Então, o primeiro carinha que eu achei é o meu querido 4,5. E a partir dele, eu praticamente descubro tudo. Beleza, pessoal? Observa comigo. B é 4,5. Você vem aqui no B e bota 4,5. Certo? B é 4,5. Então, vocês vão pensar agora os cálculos. Quanto que tem que valer A para somar com 4,5 para dar 8? Exatamente 3,5. Né? Por que essa questão é interessante? Porque muita gente fica viciado em utilizar números inteiros, né? E como está só a imagem, significa que pode ser qualquer coisa aqui, desde que satisfaça tudo, né? Todas essas 4 equações, digamos assim. Então, A mais B, 3,5 com 4,5 dá exatamente 8. Terminando, se aqui é 4,5, quanto que tem que ser aqui para dar 8? Tem que ser exatamente 3,5. 4,5 com 3,5, 8. Né, pessoal? Tudo bem? E para terminar, eu descubro o valor de x. Quanto que tem que ser? 3,5 mais quanto para dar 13? Tem que ser exatamente... Quanto? E aí? Então, vamos lá. Tem que ser exatamente... Eu estava olhando o resto das operações, né? E tem a operação diferença. E quando a gente olha tanto na horizontal quanto na vertical, também dá certo, né? Então, o resultado aqui é 9,5, né? 9,5 com 3,5... 9, 10, 11, 12, com meio, 13. 9,5 menos 3,5 dá exatamente 6. Então, essa é a resposta final aí dessa questão. Valeu esse desafio. Forte abraço, pessoal. Tamo junto.